Olá, queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês que estão nessa função nobre de liderar um live o seguinte assunto: como inspirar e desenvolver novos líderes. É muito importante você entender que a responsabilidade do líder não é somente buscar o seu próprio desenvolvimento pessoal, como também ajudar outros a se desenvolverem dentro da área que você atua ou até mesmo dentro de uma outra área. Nós que estamos no papel da liderança temos essa, como se fosse dupla responsabilidade: trabalhar para o nosso próprio desenvolvimento pessoal e também ajudar outros a desenvolver. Então, uma pergunta que muitos líderes fazem para mim é sobre o seguinte: como recrutar, como motivar, como desenvolver pessoas para o exercício da liderança no contexto de uma igreja local, que é o nosso tema aqui. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com você um pouco sobre como ser um líder que inspira e desenvolve outros líderes. Eu quero começar falando uma frase que eu sou fã. Diz assim: líder é alguém que tem a função e a habilidade de influenciar. Tem que ter as duas coisas, né? Se você já está numa posição de liderança, você tem que ter essa, é uma das suas funções, e tem que ter essa habilidade de influenciar pessoas. Mover pessoas do ponto A para o ponto B. Esse é o nosso desafio. Eu sempre falo que o líder, ele não precisa necessariamente ser o mais forte, o mais sábio, o mais inteligente, o mais popular. Mas ele precisa ser alguém que tenha a capacidade de influenciar pessoas. Isso é muito importante. Então, entre tantas outras definições de liderança, eu gosto muito dessa que diz que líder é alguém que influencia. Se alguém não consegue influenciar, é porque ainda não é visto, não é reconhecido por outras pessoas como um líder. Então, veja só, uma outra definição que eu acho muito interessante sobre liderança é: líder é alguém que tem seguidores. Nós precisamos pensar nisso. É claro que eu não estou me referindo a seguidores que hoje está na moda, seguidores do Instagram, do Facebook. Não, esses aí o pessoal diz que dá até para pagar, comprar ou contratar um robozinho para fazer esse trabalho. Não é disso. Eu estou falando de seguidores, de pessoas que estão realmente caminhando próximo, de gente que está realmente acompanhando aquela pessoa em um projeto, né? Quer saber se alguém é líder? Disse alguém: verifique se ele não está sozinho. Quer saber se alguém é líder? Verifique se ele não está sozinho. Se estiver sozinho, é uma prova evidente de que ele não é líder. Porque o verdadeiro líder, ele quando se movimenta, não importa se ele tem a intenção ou não, mas se ele movimenta em qualquer direção, ele sempre influencia alguém. Mesmo que ele não esteja com intenção de influenciar. O líder, ele tem essa prerrogativa, como se fosse essa capacidade natural de fazer pessoas irem junto com ele. Eu estou pensando agora em Pedro, né? Pedro é um grande exemplo de alguém que era um líder nato. E até quando ele ia fazer alguma coisa, por isso que é muito importante a gente, como líder, lembrar disso, que você está influenciando, não importa o que você está fazendo. Em João 21:3, Pedro, ele faz algo muito interessante. Se você voltar um pouco à história, você vai ver que ele negou Jesus, né, 3 vezes, o galo cantou, ele ficou muito decepcionado consigo, chorou, ficou naquela
situação, digamos assim, para baixo. E aí eu imagino que ele pensou assim, cara, esse negócio de ser missionário, ser discípulo de Jesus, acabou, Jesus morreu e tal. E ele disse, eu vou pescar, porque era o que ele sabia fazer, né? E no verso 3 do capítulo 21 de João, diz, vou pescar, disse-lhe Simão Pedro, para aquela outra turma que estava com ele. Sabe o que eles disseram? Nós vamos com você. Nós vamos com você. Olha, até um líder, quando está desanimado e está indo na direção errada daquilo que é o destino e o propósito dele, ele está influenciando pessoas para ir com ele naquela direção também. Então, entenda uma coisa: inspirar outras pessoas para se envolverem em um propósito, em uma missão, é uma tarefa de líder. É uma tarefa que pertence a um líder. Então, uma verdade que nós precisamos estar em mente quando o assunto é inspirar ou motivar pessoas para se envolver em um projeto, é lembrar que você não está atrás de mão de obra, de trabalhadores para servirem o seu projeto, o seu interesse pessoal. Duas coisas têm que estar na nossa mente, que isso vai te ajudar a experimentar um sucesso maior. Primeiro, você, como líder, você tem que estar sempre pensando assim, como eu posso cooperar com o reino de Deus, influenciando pessoas? Ou seja, o foco é o reino. Como eu posso ajudar no reino, colaborar no reino, para que pessoas sejam influenciadas? Segundo, como eu posso cooperar para pessoas viverem o seu destino em Deus? Então, se essas duas coisas estiverem na sua mente, como eu posso ajudar no reino e como eu posso ajudar pessoas a desenvolverem e viverem o seu destino. Com essas duas diretrizes em mente, você se coloca numa posição de servo, porque o líder é aquele que serve. Então, ele começa a servir como? No reino e servindo pessoas, ajudando as pessoas a crescer. Então, ajudando o reino a expandir, através de ajudando pessoas a viverem o seu destino em Deus, é exatamente a forma de você ser um líder útil, uma pessoa útil, né? Então, como que nós vamos fazer isso? Já que eu sou um líder, já que eu aceitei o desafio de ser um líder, como que eu vou executar esse papel de inspirar e desenvolver outras pessoas? Deixa eu te falar o seguinte: só existe duas maneiras de levar alguém a fazer algo: impondo ou inspirando. Então, nós vamos ter que escolher. Eu sei que tem muitos líderes que acabam, querendo ou não, adotando o caminho da imposição. Mas a proposta aqui é te ajudar a como ser uma pessoa que inspira. Então eu vou te dar algumas dicas aqui, muito importantes, que vão te ajudar, que com certeza nos ajudam a inspirar pessoas ao serviço do reino, sem que elas se sintam obrigadas, manipuladas, empurradas. Elas vão se sentir inspiradas. Então eu quero te falar sobre como agir, como operar de tal forma que um desejo se instale no coração das pessoas que você quer influenciar. Um desejo de fazer, um desejo de contribuir, algo que vai partir delas. Eu quero ler com você Mateus, capítulo 9, no verso 36 a 38, que diz assim, olha que história interessante. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu escolhi esse texto porque eu
nós vamos aprender com Jesus como que ele inspirava as pessoas para se envolverem em um projeto, em um trabalho, em uma missão. Primeira coisa que eu vejo aqui é que é muito importante, para nós inspirarmos pessoas, é preciso mudança de mentalidade. Mentalidade na pessoa que está tentando influenciar, que está querendo inspirar. Alguns líderes, eles não têm mais sucesso quando o assunto é inspirar e motivar pessoas na igreja para se envolverem em algum ministério, é porque eles têm algumas crenças limitadoras que atrapalham, são crenças erradas, que atrapalham na hora que eles começam ou tentam levantar e inspirar pessoas. Primeira crença é, eles creem que as pessoas não querem ou não podem. Eles já começam pensando, eu acho que ele não vai querer, eu acho que ele não pode, eu acho que ele não tem tempo, né? Eles focam muito nos fatores contrários, nos impedimentos, nas razões, nos empecilhos, né? Que talvez impediria as pessoas a se envolverem, nas barreiras. Eles já começam acreditando que as pessoas não vão aceitar. Então, eles se permitem acreditar que as pessoas não querem se envolver, que as pessoas estão ocupadas demais ou estão envolvidas em outras coisas, né? Jesus, ele não ficava acreditando nisso. Jesus, ele ficava acreditando que as pessoas iam, ao ver o projeto, ao ver a situação, eles iam aceitar. Tá? E as pessoas que Jesus convidava para se envolver com ele, eram pessoas que tinham suas responsabilidades, seus empregos, né? Tinham suas necessidades de lazer, eram seres humanos como os mesmos que nós trabalhamos hoje. Mas nem por isso Jesus se permitiu acreditar que eles não iriam aceitar e responder positivamente. Sendo bem realista, eu concordo, eu entendo que levar pessoas hoje, na atual conjuntura, a se envolverem em um projeto, a se envolver mais na igreja local, não deixa de ser um desafio, né? Nós vivemos numa situação hoje que tem tantos outros fatores que podem realmente parecer uma barreira, do tipo, existe hoje, acho que nunca em toda a história da humanidade, tantas opções de entretenimento. A pessoa fica em casa vendo, ou saindo, ou passando tempo com aquilo ali, né? Trânsito intenso, e vários outros fatores, uma agenda de trabalho intensa, pesada, jovens estudando, fazendo faculdade. Mas se nós começarmos pensando que ninguém pode e ninguém quer, nós já começamos errado. Então aqui está um grande segredo. Eu costumo dizer o seguinte: se não existisse barreiras e obstáculos, nós não precisaríamos de líderes. Ora, se está fácil, se todo mundo quer, se não tem nenhuma barreira para transpor, não vai precisar de alguém influenciar, não precisava de líder. A razão que nós precisamos de líderes é porque, sim, tem esses embaraços, esses empecilhos. A segunda crença, eles creem que a maioria das pessoas não são capazes. Lembra que eu falei, para inspirar pessoas temos que mudar a mentalidade. E aqui está duas coisas que precisam mudar. Então, eles creem que a maioria das pessoas não são capazes. Nós temos a tendência de julgar pessoas pela aparência. Nós temos a tendência de achar que o cara não leva jeito, porque o jeito como ele fala, e outros aspectos, até a aparência da pessoa. Quem teve dificuldade com isso também foi Samuel, o profeta Samuel, quando ele foi escolher um rei para Israel, ele chegou lá e estava achando que aquele ali é bom, aquele não é, aquele é mais musculoso, aquele talvez leva jeito, e Deus repreendeu o cara, né? Porque o rei nem estava lá. O próprio pai de Davi também julgava a partir dessa crença,
dessa maneira errada de ver as coisas, que nem mandou chamar Davi. Agora, o que eu quero dizer para você, Jesus não tinha essa crença limitadora, não. Ele acreditava que todos conseguiriam, todos poderiam ser grandemente usados, todos tinham um grande potencial. A prova disso foram as pessoas que ele escolheu, né? Dizem que fizeram um estudo de perfil, de personalidade dos discípulos de Jesus, e você sabe, nesse estudo, descobriram, chegaram à conclusão que o melhorzinho da turma era Judas. Ou seja, você vê o resto então, né? Inspirar pessoas para serem voluntárias não é uma tarefa fácil. No entanto, também não é impossível, como alguns insistem em acreditar. O que nós precisamos é de uma mudança de mentalidade. Mude essas duas áreas e você vai ver como vai começar a dar certo. Segunda coisa, para inspirarmos pessoas é preciso ser exemplo. Precisamos ser exemplo. Aqui está um grande ponto, né? Ser exemplo, liderar com a vida, não viver aquele dilema de faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. O líder, se ele quer inspirar e desenvolver pessoas, ele precisa ser o primeiro a pôr a mão na massa. Por isso eu gosto da frase que diz, lidere mais com ações e menos com palavras. Modele mais, né? Com certeza, se as pessoas do seu life te virem trabalhando, indo para a igreja cedo, lá para se envolver no voluntário, como voluntário, está envolvido em algum projeto da igreja, certamente isso vai inspirar pessoas para se envolver também. Terceira coisa, para inspirarmos pessoas, precisamos mostrar necessidade. Nesse ponto de ser exemplo, Jesus dá de letra. Ele é o primeiro a acordar para orar, ele é o primeiro a expulsar os demônios, ele é o primeiro. E inspirar pessoas mostrando a necessidade, Jesus era categórico. Ele chegava com seus discípulos e mostrava, está vendo as multidões aí, aflitas, desesperadas, olha como está faltando pastor, olha como eles precisam de ajuda. Ele mostrava a necessidade, ele mostrava que aquela turma lá poderia ser muito mais útil se envolvendo naquele projeto, né? Ele dizia, elas estão aflitas, exaustas, e ele dizia, a seara, na verdade, é grande. Ele mostrava que precisava de trabalhadores, os trabalhadores eram poucos. Então, Jesus usava esse efeito do impacto de mostrar a real necessidade para os seus discípulos, para aquelas pessoas que ele queria desenvolver, para as pessoas que ele queria ajudá-las e inspirá-las para o serviço. Outra coisa, para inspirar, precisamos convidar para as pessoas participarem. Aqui está um erro muito simples que as pessoas cometem, elas não convidam, elas ficam assim, se ele quiser, né? Olha, se as pessoas não forem convidadas, vou te dizer uma coisa, todo o trabalho que eu me envolvi na igreja, e olha que eu já fui de tudo, as pessoas até riem quando eu falo que eu já fui ministro de louvor, eu já toquei bateria na igreja, eu já fui diretor da nossa escola cristã. Eu não sei se tem, eu acho que eu só não dancei na Igreja da Paz. Talvez até isso eu fiz, não lembro. Mas eu já fiz de tudo. E tudo que eu me envolvia era porque tinha alguém me convidando. Sabá, será que você poderia? Sabá, tem isso aqui, dá para você me ajudar? Então, sempre que você quer inspirar pessoas, convide. Olha, lembre, é um convite, não é uma ordem, né? É uma oportunidade que você está dando, não é uma obrigação. É um pedido, não é um mandamento. Eu acho muito interessante a carta que Paulo escreveu para Filemon. Um dia eu quero pregar só sobre essa carta, porque é incrível os princípios de liderança que tem ali. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando Paulo escreve para Filemon, é que Paulo não dá uma ordem para ele. Ele até escreve assim, lá no capítulo, só tem um, né?
no verso 8 e 9, ele diz assim: por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, eu prefiro pedir com base no amor. O próprio Paulo, que era o líder, o apóstolo, né, ele poderia dar uma ordem para o Filemão: recebe o cara aí que eu estou mandando. Não, mas ele falou: eu poderia, eu tenho liberdade, eu te amo e nós somos tão amigos que eu poderia, mas eu preferi fazer com base no amor, um pedido. E aí Jesus, é muito interessante, Jesus leva os caras para frente, vê a multidão, vê a necessidade, vê o sofrimento, vê que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e aí Jesus diz assim, fala para os discípulos: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É interessante, porque Jesus não fala para o cara: está vendo aí, rapaz, vai lá, faz alguma coisa, meu irmão, te mexe, te move, que insensibilidade é essa? Vai lá, cara. Não, Jesus não repreendeu, não criticou, não mandou, não deu ordem, né? Não jogou na cara: você não está vendo que a situação aí está horrível, está precisando de obreiro, está vendo que tem mais trabalho do que gente? Ele apenas convidou, ele não criticou, não condenou, não deu uma indireta, não jogou na cara, ele só disse assim: gente, vamos orar para Deus levantar trabalhadores, vamos orar para Deus mandar pessoas para nos ajudar nesse projeto. Eu acho muito interessante isso. Ele é muito sábio. Ele fala: vamos orar para ver se Deus manda trabalhadores. E os caras se tocaram, né? Agora, eu acho muito interessante que Deus, o Pai também, lá no Velho Testamento, ele usa essa mesma estratégia. Com quem? Com o profeta Isaías. Se você for lá no livro, no capítulo 6 de Isaías, você vai ver que Deus também mostra, se revela a santidade dele para Isaías e tal, toca em Isaías com a brasa, purifica o cara. E aí, assim como se conversando com um amigo, ele fala: rapaz, e agora? Quem que vai por nós? Né? A quem eu enviarei? Hein, Isaías? Como que a gente vai resolver esse problema, rapaz? E aí, Isaías se toca e fala: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Olha que coisa legal, né? Um líder de live chegar com o seu live: pois é, irmãos, olha só, né, vamos orar, que nós estamos precisando de mais voluntários, eu estou precisando de alguém para me ajudar aqui a liderar, cuidar das pessoas, estou precisando de alguém para multiplicar, vamos orar para ver, né, como Deus vai fazer, quem Deus vai levantar. Então, queridos, Isaías 6,8 diz: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui. Deus poderia falar: agora, Isaías, pô, cara, já trabalhei na tua vida, já te purifiquei, você agora está livre do seu pecado, você agora é puro, meu irmão, vamos trabalhar, mãos à obra, deixa de preguiça. Não, olha a estratégia de Deus. Então é muito interessante. Eu queria compartilhar essas coisas com você, que está nessa função maravilhosa, nobre, de liderar um life e liderar ministérios na nossa igreja, e você está precisando motivar, inspirar novas pessoas. Quero concluir com isso. Acredite, você é a pessoa que Deus quer usar para inspirar e desenvolver novos líderes e para influenciar um exército de pessoas para fazer uma grande colheita aqui em São Paulo. Deus está contando com você. Eu oro que você possa ter revelação de como você pode ser muito mais bem-sucedido para inspirar e desenvolver pessoas para esse projeto. Que Deus possa te abençoar e te dar muita graça, sabedoria e resultados maravilhosos. Deus te abençoe.